Então vamos começar um vídeo hoje sobre backup do Zabbix. Tenho muitas solicitações para isso, então eu vou só fazer um vídeo aqui mostrando para vocês como fazer. Na verdade, o que você tem que fazer primeiramente é o do Zabbix em si, é o backup do banco de dados, né? Aí vai depender do banco que você vai estar utilizando. Nesse caso aqui eu estou usando o MySQL na versão 8.3, né? 8.3. E eu estou usando o Zabbix 7.0, tá? Então, os detalhes que você precisa entender é, para fazer backup do banco, se usa o MySQL dump, tá? Menos o nome do usuário, no caso que foi feito a instalação dos Zabbix, né? Quando você instalou, eu coloquei aqui o usuário monitor, no meu caso, tá? Daí você tem que colocar o seu usuário. Menos P, opa, menos P, que é para especificar a senha daí, no caso. Menos no traço table spaces para não fazer backup de table spaces, porque senão ele gera um erro ali na hora e você precisa dar uma permissão específica no banco para isso. Então, mas para backup dos hábitos em si não há necessidade. Então, coloquei também o nome do banco de dados aqui, no meu caso está monitoramento underline PRD, e direcionei a saída desse backup com um sinal de maior para a barra home, noto backup underline Zabbix 7.0, tá? Ideal. O certo é você colocar aqui a versão que está o teus hábitos, tá? Quando você for restaurar esse backup, você tem que restaurar ele na mesma versão, tá? Na versão que você estava usando ali os seus hábitos. Se por algum acaso você restaurar, como por exemplo, com a versão 7.2, por exemplo, instalar o 7.2 da Big Server, ele vai começar a fazer um update do banco, né? E se você não tiver nos requisitos da 7.2, você vai ter problema na hora de voltar ao seu backup, tá? Então, mantenha essa questão de versões aí, etc, né? Se você quer atualizar a base, você tem que pode usar esse backup para testar a atualização da base, etc. Mas estou deixando claro aqui que você precisa estar com esses requisitos aí pronto, né? De backup, tá? Então a versão é bem importante marcar aqui a versão. E se você quiser também coloca aí a data. Aí ele nada mais é que vai gerar um arquivo aqui, tá? Nesse caso aqui eu nem parei os Zabbix Server, então ele está coletando, né? Continua coletando, mas se você quiser também, para garantir realmente que vai manter as integridade de todas as informações, no caso, né, o tempo que você parou, o tempo que ele vai voltar ao backup vai ser o mesmo, tá? Aqui no caso ele vai fazer a quente mesmo e vai estar coletando e, né? Aí talvez tenha uma divergênciazinha ou outra do seu backup, tá? Então tem que entender como é que você vai querer fazer. Se for uma migração, interessante é parar antes, né? O seu backup para ter uma cópia fiel, né? Do status. Agora, se você também não se importa muito com isso, então faz o backup quente também, tá? Então, como você vai testar, beleza? É isso. Aí você enter aqui, você vai colocar a senha, no caso, né? Eu vou colocar minha senha aqui, que era a senha que eu fiz, ele vai fazer o backup, tá? Isso aqui pode, dependendo do tamanho do teu banco, pode ser que demore bastante, tá? Então, tem que ter um tempo aí de esperar, tá? Então tem que aguardar isso. Aqui no meu caso é bem rápido, porque é uma máquina teste, então tá bem tranquilo aqui para o backup é bem pequeno, tá? Deixa eu até ver aqui. Acho que o backup aqui é 54 MB, é coisa bem pouca mesmo, tá? Então, só para deixar claro que isso aqui pode demorar. Aí eu tenho uma outra máquina aqui que é uma que eu chamei de Restore, uma máquina que eu instalei só para fazer essa restauração aqui, tá? Eu já instalei também o MySQL aqui, tá? MySQL menos traço aqui server, né? E já instalei o MySQL na versão que ele estava aqui, que é a versão 8, tá? Então também estou mantendo as versões dos bancos de dados para ficar tudo igual aí, né? E também eu tenho que criar aqui o banco, tá? Dos hábitos daí no caso, né? Que é o banco de dados que tem que ser feita a criação do banco que a gente fez, que você fez a instalação, né? E aí você verifica o show database, né? Show databases, né? Tá vendo?
aqui está os databases. No caso não tem, então eu tenho que criar o banco, né, com as mesmas informações anteriores para a gente conseguir fazer essa restauração aí, né? Então vamos fazer a criação. Só parar aqui a execução. Vamos fazer essa criação. Eu vou copiar aqui e colar, né? Aqui ele já disse que eu tenho usuário e tal, mas eu criei o banco de dados, tá? Com o nome aqui, ó, o banco que era monitoramento underline PRD, né? As configurações, também criei o usuário aqui que eu já tenho cadastrado no Zabbix Server anterior, tá? Também aqui ele deu um erro, mas é porque eu já tinha feito alguma configuração aqui sem problema nenhum. Aqui eu fiz a configuração de permissão para o usuário monitoramento underline PRD o usuário monitor poder acessar o banco de dados monitoramento underline PRD com todos os privilégios. Eu fiz aqui o flush para aplicar essas configurações, né? Entendeu? Então, isso aí também já está feito. Precisa fazer isso aí para você fazer a restauração, tá? Aí essas configurações ali você vai ter que colocar conforme você fez a sua primeira instalação, né? Para você ter essas informações certas aí, né? E agora daí a gente pode restaurar, fazer a restauração do backup propriamente dito. Também é necessário habilitar uma função aqui habilitar essa função aqui, tá? Essa global aqui para algumas coisas administrativas que precisam fazer ali na hora da importação dos APIs, tá? Aí depois que terminar a importação você desabilita. Beleza? Então também tem que fazer isso aqui. Ok, kit. Legal. É isso aí. E agora é restaurar, né? Então, aí você pode fazer uma SQL aqui, por exemplo. Uma SQL daí, tá? Então, observe que aqui é uma SQL e aqui na hora do backup é uma SQL dump, né? Uma SQL dump, tá vendo? Uma SQL dump, tá? Então, para fazer o backup é uma SQL dump, para restaurar é uma SQL. E também a diferença é aqui, né? Para restaurar ele vai, o sinal aqui muda para menor daí, tá? Só o comando aqui. E aí o que que acontece? Aqui é o MySQL menos U, né, o usuário, no caso que é o usuário da base, né, menos P, o espaço, o nome da base. Sinal de menor e o arquivo de backup, né? Então esse arquivo de backup, eu estou em outra máquina, eu tenho que copiar ele para ali para dentro, né? Para dentro dessa máquina aí. Deixa eu só rodar aqui. Ó, ele tá vendo para esse diretório aqui. Então vou fazer a cópia. Eu tenho ele aqui nessa máquina, que é aqui onde que a gente acabou de fazer o backup, né? 412, ok. E aqui é. Deixa eu só conferir a 4.99. Então vou fazer um SCP aqui. O nome do arquivo de backup que a gente acabou de fazer. Vou copiar ele para dentro do usuário lá noto, arroba, né? Você vai colocar também o seu usuário do seu servidor Linux, arroba, o IP dele lá, /home/noto, né? Que é lá dentro que eu quero o backup. Eu também não tenho problema de permissões, né? Lá vai fazer a cópia, tá? Copiou o arquivo remotamente para lá. Feita essa cópia, tá? Vamos para o restore, né? Restauração. Vou copiar meu comando aqui e vamos restaurar, né? Aqui a minha senha, tá? Restaurar o banco aqui, ó. Né? Assim, ó, você fazendo uma máquina que você só instalou do zero de volta, é o ideal, porque daí você testa bem o seu backup, né? Para ver se o backup está funcionando. Porque uma coisa é fazer o backup, outra coisa é saber se ele funcionou, né? Então você precisa marcar esses pontos aí para fazer aí. Tá? As criações da base e tal. Então, as outras coisas de criação e etc. que você já fez, você tem que saber, você tem que ter isso documentado, né? Em algum local para você fazer. Mas os pontos ali que tem que mudar é nome de IP, máquina, o nome do banco
entende? A senha, o usuário que você criou, essas coisas você tem que ter tudo anotado, porque senão depois quando você for fazer restauração, essas coisas, você vai se perder, né? Você vai ter que ficar procurando em servidor por servidor para poder fazer isso. Então é sempre bom ter uma documentação, um negócio mais organizado para você testar, né? Então isso cada ambiente é sua particularidade, né? Ele demora, tá? Isso aqui, a restauração demora mais do que para fazer o backup. Mas logo tá terminando. Vamos aguardar ele terminar o backup. Essa restauração, né? Eu já preparei algumas outras coisas. Pronto, ó, terminou. Então agora eu posso logar aqui, ó, menos o. Tem que esperar, tá vendo como demora, ó. Show databases, né? Tem ali, ó, mesmo banco. Show tables, né? Tá aí, ó. Criou todas os tabelas de novo aí. Tá restaurado. Eu vou subir aqui com o Docker Composer. Eu tenho um Docker aqui. O container, né? É, não tenho nada rodando. Ok. Vou subir com o Docker-Compose aqui, que é o meu arquivo aqui já com os Big Server e o front-end já configurado só para me validar aqui. Não vou ficar fazendo instalação de novo de cada configuração e um monte de coisa aqui para mostrar. Isso aí se você já instalou os Zabbix é porque você já sabe fazer isso, né? Que a intenção é mostrar o backup, como você pode restaurar ele aí, né? Aqui já subiu, beleza. Vamos ver aqui a questão do web, né? Ah, tá rodando também. O IP da minha máquina aqui é o 5.14, né? Então sempre é importante. Por isso as questões de versões, né? Porque aqui eu sei que eu tô tudo na mesma versão, deixei já isso bem configurado, né? Para não ficar perdendo meu tempo com isso aí, tá? Então é isso. Deixa eu até ver se tem mais alguma coisa. Princípio tava tudo normal, né? É isso aí. Então agora é logar na máquina. Vamos logar na máquina aí. Deixa eu abrir aqui o meu gerenciador. Vamos logar na máquina. Ó, 5.14, abriu aqui a máquina. Admin. Tá aí, ó. Tá rodando. Vamos ver se ele instalou aqui. Configurações. Para host, né? Tá aqui meus hosts, né? Claro, não vai estar nada funcionando, mas estão aqui as máquinas de testes que eu fiz. Aqui também tá os históricos. Ó, vamos pegar aqui 2 dias aqui. Tá ali, ó, tá vendo? Claro que isso aqui é uma máquina que eu desligo bastante, então por isso tem essas gráficas aqui, né? Tá acontecendo, mas tá aí, ó. O histórico tá aí dos valores aí. Foi restauradas as informações, tá? Então tá aí.
Beleza? Essa era a dica. Então, você tem que ficar atento com as versões, né? Bem atento com isso. Instalou na versão 7, marca ali o que está instalado na versão 7 do banco de dados, né? Aí o banco que você for usar, aí vai depender do que você usou, né? Você pode usar em PostgreSQL, enfim. Mas no caso aqui foi o MySQL, então você tem que fazer o dump primeiro, faz o dump, coloca a versão que está os ABICs, qual é a versão também do MySQL, cria uma nova máquina, tá? Restaura essas informações, instala o banco de dados lá dentro, restaura ele lá, cria o usuário, senha, banco de dados, toda essa configuração, restaura e depois também você vai precisar também instalar os ABIX Servers, ABIX Front-End, né? Instalar na mesma máquina, conforme você fez na sua instalação anterior e testa e tá aí o seu backup. Beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima.